conectados, mas a gente não sabe quantas pessoas. Eu queria que você colocasse ali, enquanto você está em casa assistindo, para que nós tivéssemos ali uma ideia de quantas pessoas estão nos assistindo. Mande ali o seu contato, de onde você está falando. E eu quero pedir também que você esteja orando nesse momento, para que não esteja aqui a falar um homem, um pastor, mas para que Deus esteja falando ao nosso coração através do estudo que nós faremos hoje. Se você está acompanhando esta série que nós temos feito sobre a preciosa graça, eu fico feliz por isso. Você não tem acompanhado, entre no nosso canal, nos nossos canais, e procure lá a nossa série que temos apresentado sobre a preciosa graça. E antes de nós entrarmos no tema de hoje, eu quero fazer uma breve recapitulação dos outros 4 temas que nós tivemos da graça. Lógico que vai ser só uma recapitulaçãozinha de 3, 4 minutos para você sentir o gostinho. Você que ainda não assistiu algum desses temas da graça, possa voltar atrás e acompanhar esta série que tem abençoado muitas e muitas pessoas em todo o mundo e que tem abençoado a minha vida primeiramente e pessoalmente. Esse tema que nós temos estudado, da preciosa graça, é uma série. Em nosso primeiro estudo, nós estudamos nesse primeiro tema, eu pequei, e agora? Eu estou perdido? Eu não sei, Duda, me ajuda ali, querido, alguma coisa tem acontecido aqui no controle, ok, agora avançou. Obrigado, funcionou. Então, no primeiro tema, voltando ali, tinha como título, pequei e agora estou perdido. Nesse tema nós estudamos sobre a justificação, e nós vimos que ser justificado é ser liberto da condenação do pecado. Romanos diz que agora, pois, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos então revestidos de Cristo. E muito embora nós tivéssemos pecado, muito embora nós tenhamos ainda pecado, porque o pecado não tem que ver somente com aquilo que nós fazemos, mas primariamente com aquilo que nós somos, que Deus olha para nós, e uma vez nós revestidos ali com o manto da justiça de Cristo, Ele olha para nós como se nós não tivéssemos pecado. O segundo tema da série tem como título, caí no mesmo pecado, e agora? Nós estudamos o que acontece com uma pessoa que comete pecado após ter sido justificado. Então nós vimos esta metáfora da plataforma de petróleo, estudamos, vimos que a justificação está sobre a plataforma, que a plataforma foi construída para que uma obra fosse realizada sobre ela. Esta obra é a santificação, e enquanto sobre a plataforma estivermos, nós estaremos sendo santificados. Isso significa sermos libertos do domínio ou da escravidão do pecado. E esta é uma obra que perdurará toda a vida até que Cristo venha. O terceiro tema da série que nós estudamos é sobre a misteriosa safira azul que a Bíblia apresenta. Esse foi o terceiro tema. E nós vimos que as tábuas dos mandamentos da lei de Deus, elas foram extraídas da pedra do trono de Deus, e que os mandamentos são eternos assim como o seu trono é eterno, e que esses mandamentos, eles apontam para a graça de Cristo, a graça de um Deus que é amor. E os mandamentos têm que ver com amar a Deus e amar ao próximo. Em suma, em resumo, é amor. E esses mandamentos de amor têm que ver com o caráter de Deus, porque Deus é amor. E Deus, Ele usou essa ilustração para nós, de tábuas de safira azul, cor do céu, para que nós, ao olharmos para o céu, sempre nos lembrássemos e jamais nos esquecêssemos que o céu azul significa estarmos debaixo do seu trono, debaixo da sua lei, debaixo da sua graça, debaixo do seu amor que salva, que redime e que nos liberta. Amém? O tema que nós estudamos na semana passada, o quarto tema da série, tinha como título Certeza de Salvação no Dia do Juízo. Em suma, nós vimos que
nós vivemos no dia do juízo. Desde o 1844, nós estamos no dia do juízo. E assim como Deus quer purificar o santuário, está purificando o santuário celestial, Ele também quer purificar o seu povo na terra. Mas nós não temos por que temer no dia do juízo, porque Cristo é o nosso substituto, Ele é o nosso advogado, Ele é a fiel testemunha. Jesus, Ele é o nosso juiz, e Cristo Jesus, Ele é o nosso santificador, amém? Não há por que temer. No dia do juízo, Ele completa tudo em nós. Ele é o nosso advogado, nossa testemunha, nosso substituto. Ele é o nosso santificador, Ele é o nosso juiz, que declarará por fim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O tema de hoje que nós vamos estudar tem como título A Paz que Excede Todo o Entendimento. A paz que excede todo entendimento. E o tema último desta série que nós vamos estudar, o próximo tema, eu vou deixar aqui só para você um gostinho, vai ser o último tema da série, será o fim da graça. A graça, na verdade, ela vai ter um fim. Nós vemos na Bíblia uma expressão muito usada no meio cristão, que se chama o fechamento da graça, ou o fechamento da porta da graça, quando Jesus não mais será nosso intercessor no santuário celestial. E quão perfeito eu devo estar para viver nesse tempo onde eu não terei mais um intercessor no santuário celestial. Esse vai ser o último tema da nossa série, o fim da graça. Mas, no tema de hoje, nós vamos entender e nós vamos buscar estudar uma paz que excede todo o entendimento. E eu quero, queridos, em nome de Jesus, eu quero olhar para essa câmera aqui, eu quero falar bem ao teu coração, e eu quero que você entenda o seguinte: no estudo de hoje, nesse tema sobre a paz que excede todo entendimento, eu quero, em nome de Jesus, que a paz, esta paz que excede todo entendimento, alcance o teu coração. Que você não tenha mais medo. Nós estamos sim vivendo em um tempo de pandemia global, nós estamos sim vivendo às margens da nova terra, e isso significa que virá um tempo de angústia qual nunca houve. Muitas pessoas ficam temerosas. Será que eu falo para alguém nesta hora que já pensou assim: ai pastor, eu na verdade gostaria de morrer antes que Jesus viesse para eu não passar pelos tempos de angústia? Você já pensou assim? Não. Quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos 4 tempos de angústia na profecia. Nós temos ali esses 4 tempos de angústia. O primeiro tempo de angústia foi um longo ou grande tempo de angústia dos 1260 anos. Foi o tempo da Idade Média, da Idade Escura, desde 538 até o 1798. Nós temos então um pequeno tempo de angústia, e esse pequeno tempo de angústia se dará desde o decreto dominical, quando haverá a decisão do selamento de Deus, ou a marca da besta, e até então o fechamento da graça, que revelará a grande angústia. Angústia tal como o mundo jamais viu ou experimentou. Esse vai ser o grande tempo de angústia. E por fim, o 4º tempo de angústia é a angústia de Jacó. A angústia essa que passarão aqueles que foram salvos por Deus, mas não terão certeza da sua salvação, ou se depararão com os seus pecados e pensarão: será que eu confessei a todos eles? Bom, enfim, nós vamos tratar um pouco sobre isso no próximo tema. No entanto, a grande questão que fica é: nós passaremos por um tempo de angústia, não é verdade? E um tempo de angústia qual nunca houve. E você, então, muitas vezes fica com medo, fica temeroso. Por que isso? Como é que vai ser? O que vai acontecer? E nós ficamos com medo. E eu quero que você não tenha mais medo. Deus não quer que você tenha medo, porque o verdadeiro amor, ele faz o quê? Ele lança fora o medo.
E quando nós temos o verdadeiro amor, Deus em nosso coração, nós não temos medo. Agora, essa angústia virá. A angústia vem porque virá a perseguição. A palavra do Senhor nos revela, ali no livro de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, as seguintes palavras. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão o quê? Eles serão perseguidos. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles vão ser perseguidos. E você então fica pensando, mas pastor, eu não estou gostando dessa mensagem, porque ela fala de tempo de angústia que virá, nós estamos vivendo num tempo de pandemia, e a Bíblia diz que aqueles que aceitam a Jesus de todo o coração, eles serão perseguidos. Nós estamos sendo hoje perseguidos? Os cristãos hoje estão sendo perseguidos? De fato ainda não. E nós então levantamos uma pergunta, por que não há perseguição? E eu encontrei nos escritos do Espírito da Profecia a seguinte citação que eu gostaria de compartilhar com você. Está ali no livro Grande Conflito, a página 48. Acompanhe comigo a leitura. Por que é feita a pergunta? Por que, pois, que a perseguição, em grande parte, parece estar adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé nos dias de Cristo e de seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito da transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, que o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Pense comigo, por que nós não estamos vivendo um tempo de perseguição? Seria bom que viesse logo um tempo de perseguição? Bom, pelo estudo das Escrituras, eu posso afirmar que sim, e seria muito bom, mas essa perseguição só virá quando houver de fato um coração purificado, um coração que buscou a Deus de verdade, uma igreja que deixou de se conformar com as coisas do mundo. E nós precisamos buscar isso, porque a paz que excede todo entendimento só terão aqueles que buscarem se consagrar completamente ao Deus eterno, o Deus de amor, o Deus da verdade. Então nós levantamos esta pergunta para o nosso estudo de hoje. Como poderemos ou podemos estar em paz diante de um cenário que apresenta tanta angústia e tanta perseguição? Como poderíamos estar em paz? Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu posso ouvir um amém? Amém? Veja, uma promessa de Deus: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, você não vai sofrer. Aí você pode estar perguntando para mim: peraí, pastor, o que o senhor me diz, por exemplo, dos mártires que foram queimados, que foram postos na fogueira, que foram passados ao fio da espada, outros apedrejados, outros torturados e assim por diante? Bom, se você estudar um pouco a história dos mártires, você vai ver que, eu coloco aqui dois exemplos, por exemplo, John Hus, como Jerônimo de Praga,
Eles foram queimados. E a história relata que John Hus, quando ele estava indo para ser queimado, para ser sacrificado ali por causa da crença no Evangelho e em Cristo, diz que ele estava indo como quem ia a um casamento. Você pode imaginar isso? Ele estava indo como quem estivesse indo a um casamento. Eu pergunto para você, como é que as pessoas se comportam quando elas vão a um casamento? Casamento é festa, casamento é alegria. Mas ele estava indo para onde? Ele estava indo para a fogueira. E amarraram ele, colocaram uma carapuça sobre a sua cabeça com desenhos de demônios, uma espécie de uma mitra ali, e disseram para ele, olha, é a última oportunidade que você tem de se arrepender e voltar às tradições da igreja. E ele disse assim, olha, eu me sinto feliz de ter sido colocado isso sobre a minha cabeça, porque sobre a cabeça de Jesus foram postas coroas de espinho, e sobre a minha tem sido colocado isso, eu morro por amor a Ele. E eles ataram fogo na fogueira. Você já se queimou alguma vez? Já relou ali a sua mão no fogão ou na panela? Queimou a língua? Não. Já queimou a língua? Tomou ali um chá quente hoje de manhã e pelou a língua? Aconteceu isso? Não. Como é que é a dor de pelar a língua, ou queimar a boca, ou queimar a mão, ali no ferro de passar roupa? É demais, não é verdade? Imagine o seu corpo todo agora começar a arder em fogo. Sabe qual foi a resposta de John Hus? Incrível, ele começou a cantar. E ele louvou a Deus. E as testemunhas dizem que ele ficou cantando até que a sua voz se tornasse fraquinha e ele expirasse. Você consegue imaginar isso? Quando o livro de Isaías e a promessa do Senhor nos diz que quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, eu posso dizer uma coisa, ele estava ali, John Hus e outros mártires passaram pelo fogo, pela espada, pelo apedrejamento, por tantas outras formas de morte cruendas que nós vimos na história dos mártires, mas eles não sofreram, porque Deus estava com eles. Que exemplos mais nós poderíamos extrair da Bíblia? Eu quero convidar agora você para tomar a sua Bíblia em mãos. Faça isso. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Atos. Combinado assim? Abre a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Atos. E eu quero convidar você agora a não mais fechar a Bíblia. Combinado? Vamos ao livro de Atos. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, e a partir de agora eu quero convidar você para não mais fechar a Bíblia. Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos ler juntos? Quando nós vamos ao livro de Atos, nós encontramos aqui uma experiência maravilhosa, extraordinária, daqueles que saíram para pregar o Evangelho eterno. Quando você abre a Bíblia no livro de Atos, eu sou um apaixonado pelo livro de Atos. Você vê ali no capítulo 1, Jesus ascendendo aos céus e deixando a eles a promessa de que viria o Espírito Santo. E com a promessa da vinda do Espírito, eles então seriam testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até Samaria e até os confins de toda a terra. No capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos então, no dia do Pentecostes, eles recebendo o dom do Espírito. Pedro então se levanta e prega ali para uma multidão, onde os demais apóstolos começam a traduzir o sermão de Pedro para as mais diversas nacionalidades daqueles que ali estavam por ocasião daquele encontro, daquela festa, e cerca de 3.000 são batizados só naquele dia. Que poder havia ali! Quando passa algum tempo, Pedro então e João, no capítulo 3 de Atos, diz as Escrituras que eles vão subindo as escadarias do templo e eles encontram lá um homem que ele era paralítico.
que aquele homem era colocado ali, ele tinha cerca de 40 anos, já 40 anos acontecia que ele sofria dessa enfermidade, e aquele homem que ali era colocado na escadaria do templo a todo dia, eles o colocavam para que ele pudesse então pedir esmolas e receber esmolas. Quando Pedro e João estão subindo as escadarias do templo, eles encontram aquele homem pede esmolas para eles, e Pedro então diz o que? Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, aquele que ressuscitou, levanta, anda. Uau! Naquele mesmo momento, aquele homem se apegou com fé a Cristo e a palavra de Cristo e da verdade se colocou em pé, e eu consigo imaginar, e a palavra de Deus no livro de Atos nos diz que a multidão começou a cercar ali aquele homem, a Pedro e a João, e aquele homem pulava certamente de alegria, e vieram os sacerdotes e se apegaram ali àquela questão e ficaram muito preocupados. Eu quero que você acompanhe comigo agora a partir do versículo 11, Atos 3, versículo 11. Estamos juntos? Atos 3, versículo 11. Olha o que diz lá. Nós encontramos as seguintes palavras. Diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como que pelo próprio poder, nosso próprio poder, ou piedade, o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, ele disse, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus que de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, o negastes o santo e justo, e pedistes que vos concedessem a ele como um homicida. Desarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo se fortaleceu, e este nome fez a este homem agora andar como vedes, e assim o reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Notem, Pedro não está colocando sobre eles aquilo, está dizendo, vocês fizeram isso por ignorância, mas agora vocês não são mais desculpáveis dessa palavra, vocês não são mais ignorantes quanto a isso. Versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado a vós. Sabe o que aconteceu depois disso? Aqueles homens, aqueles sacerdotes, aqueles homens que eram responsáveis pela vida religiosa judaica, eles ficaram tão inflamados de ira que prenderam a Pedro e a João. No dia seguinte, ambos foram soltos e apareceram diante dos seus discípulos, daqueles que eram discípulos juntamente com eles. E no capítulo 4, eu queria que você acompanhasse comigo, no versículo 11, Pedro ele dá um testemunho maravilhoso de Cristo Jesus, depois de haver sido solto. Ele diz assim, este Jesus, ele é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Olha que interessante. Pedro está dizendo que a pedra é quem? É Jesus. Ele é a pedra angular. Ele foi feito a pedra. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome abaixo do céu, e não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação só vem através de
Jesus, ele é a pedra angular na qual todo o edifício estava então sendo edificado, que é a própria igreja de Deus. Versículo 13 do capítulo 4 ainda diz: ao verem a intrepidez. Ao verem o quê? Isto mesmo. A intrepidez de Pedro e João. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau! Não feche a sua Bíblia. Você consegue imaginar? O testemunho tão forte daqueles homens. Eles pregaram ali com intrepidez, a ponto de que aqueles homens, chefes da lei, que ali estavam a interrogá-los, deram um passo para trás e perguntaram: esses homens andaram com Jesus? Esses homens andaram com Jesus? Ó, queridos, aqueles homens abalaram o mundo dos seus dias, porque eles andaram com Jesus. Deus, Ele espera que nós nos consagremos a Ele, como o fizeram aqueles homens, a fim de que nós venhamos a abalar e sacudir o mundo, para que todos aqueles que olharem para você, olharem para os seus filhos, os filhos de Deus, representantes seus neste mundo, possam olhar e dizer: uau, esses andaram com Jesus, eles abalam o mundo. Na sequência, ainda neste mesmo capítulo, a partir do versículo 24, quando Pedro e João estão juntos ali com os irmãos da igreja, eles então fazem uma grande oração, todos juntos, dizendo: ó Senhor, eles estão ameaçando a nós como ameaçaram a Cristo Jesus. Os sacerdotes estão vindo para nos prender, como fizeram com Jesus. Senhor, nós pedimos, dá-nos que preguemos este evangelho com intrepidez. Nós encontramos no capítulo 4, versículo 24, e no versículo 29, melhor dizendo, 4, versículo 29 e versículo 31. E diz que no versículo 31 do capítulo 4, você que está com a Bíblia me acompanhando, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua qualquer uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Versículo 33, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém? Note, querido, pense que aqueles homens simples, iletrados, quando tiveram um encontro pessoal íntimo com Jesus, foram cheios do Espírito Santo e ninguém podia barrar o trabalho deles. Com intrepidez eles pregaram. E quando eles chegam junto aos seus irmãos, eles oram todos juntos: Senhor, dá-nos que preguemos também com intrepidez esta palavra da verdade. E o lugar onde eles estavam tremeu. Ó, querida igreja que me assiste nesse momento, filho e filha de Deus, onde quer que você esteja, o sonho de Deus é que a sua igreja venha a tremer, a fim de que possamos iluminar o mundo com a sua glória, assim como diz o texto de Apocalipse capítulo 18. Naquele grande tempo de angústia que virá, antes desse grande tempo, a igreja de Deus sairá cheia do Espírito e o mundo todo será iluminado com a sua glória. Livro de Atos ainda, capítulo 5, versículo 15. Veja o que diz esse texto, diz assim, a ponto... Vamos ler a partir do versículo 12, vai ficar melhor para você. Versículo 12, Atos 5, versículo 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao
passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também grande multidão, grande gente das cidades circunvizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos, e todos eles eram o quê? Eram curados. Você consegue imaginar que situação extraordinária foi essa? Eles colocavam os doentes na rua, ali nas suas camas, nas suas macas, e mesmo os endemoniados, para que, se a sombra de Pedro pudesse alcançá-los, eles queriam que eles seriam curados. Assim acontecia. Eu já parei para pensar nesse texto, como é que poderia a sombra de Pedro curar alguém? E eu entendi que o poder não estava na sombra de Pedro, de Pedro. Mas é que quando se projeta uma sombra, é porque há uma luz por trás de um objeto. E aqueles que estavam ali deitados, eles não olhavam para Pedro e criam em Pedro, mas eles criam na luz que era projetada sobre Pedro e poderia alcançá-los, amém? Que situação maravilhosa é esta! E milagres aconteciam, e tudo Deus ia operando neles e por intermédio deles. Mas, sempre que Deus se levanta, e os seus filhos se levantam para pregar a palavra, o inimigo ele não fica descansado. É ou não é verdade? O inimigo não fica em paz. Algumas vezes eu já ouvi pessoas pensando e até falando assim, pastor, é só eu começar a dar um estudo bíblico, acontece isso, aquilo outro, é só eu começar a pregar, eu começo a testemunhar e acontece assim. E algumas pessoas ficam com medo de testemunhar, com medo de dar um estudo bíblico, com medo de falar de Jesus, com medo de apresentar a salvação e de que Jesus está vindo, porque pensam que o inimigo vai se levantar. Oh, queridos, Deus quer hoje deixar no teu coração, implantar no teu coração, uma paz que excede todo o entendimento. Amém? O inimigo se levanta? Sim, lógico que ele vai se levantar. Mas as Escrituras dizem que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Paulo diz, não vai ser prisão, espada, fome, nudez, pestilência, principados, potestades, seja as coisas do presente e do porvir, nada irá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não tem por que temer. Aqueles homens pediram, Senhor, dá-nos que preguemos com intrepidez a palavra da verdade. Eles saíram para pregar, mas o inimigo se levantou novamente, usando os líderes do povo, e como diz Atos capítulo 5, versículo 17, acompanhe comigo a leitura, diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, isto é, o da seita dos seus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos, os recolheram à prisão pública, mas, versículo 19 diz o quê? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras da vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, mandaram buscar a eles no cárcere. Mas os guardas indo não acharam no cárcere, e tendo voltado relataram, dizendo, olha, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, sentinelas nos seus postos juntos às portas, abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, eles ficaram perplexos a respeito do que viria a ser isso. Nesse ínterim, chegou alguém e comunicou para eles. O que foi comunicado a eles? Eles estão lá no templo pregando. Oh, queridos, de onde vinha essa coragem? De onde vinha essa intrepidez?
Colocaram a eles no cárcere. O anjo foi lá à noite e disse assim: Papai do céu mandou libertar vocês. Pode ir lá para o templo e continuem pregando. E eles foram. Eles foram. Eles não tiveram medo. Havia algo neles que lançou para fora completamente todo o medo. E diz as Escrituras que os homens foram lá buscar, como nós acabamos de ler, onde é que eles estão? Não, estão lá pregando no templo. Foram buscar aqueles homens. E quando trouxeram a eles, que coisa fantástica. Versículo 29, o versículo 27 em diante diz que o sumo sacerdote os interrogou. Versículo 29, então, diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa nós obedecermos a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. De novo, o mesmo discurso. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. E depois daquela discussão, daquele testemunho, versículo 40 do capítulo 5 diz: chamando os apóstolos, açoitaram a eles, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, alegrando-se, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas em nome de Cristo Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de pregar o Evangelho. Amém? O que havia neles? O que é que havia neles que expulsava deles todo o medo? Ah, você sabe, eles estavam cheios do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, não importa a perseguição, não importa o que quer que tenha diante de nós, ou angústia, qualquer coisa, Deus, Ele é por nós. Não temos por que temer. Pode vir a pandemia, pode vir a fome, pode vir a nudez, a espada, principados, potestades, coisas do presente e do porvir. Nada irá separar os filhos de Deus do seu amor. Amém? No livro de Joel, no capítulo 2, Joel é um livro dos profetas menores, conhecido como profetas menores no Antigo Testamento, não menor em importância, mas menor em termos de conteúdo de escrita. Joel no capítulo 2, versículo 23 diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Por que esse texto de Joel, ele é tão importante para nós? Nós não temos tempo agora de estudar o livro de Joel, especialmente o capítulo 2, o capítulo 3 de Joel, que fala do derramamento do Espírito Santo, da chuva serôdia, dos tempos finais. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre o livro, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, segundo o livro de Atos, esta é conhecida nas Escrituras como a chuva temporã, ok? O curioso é que nós temos em outras passagens da Bíblia referência em Deuteronômio, em Jeremias, sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Eram chuvas que tinham que ver com um calendário de colheita, ok, no antigo Israel. Só que essas chuvas temporã e serôdia significavam também, profeticamente falando, o tempo do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, por ocasião ali do dia do Pentecostes, e o derramamento do Espírito Santo no final dos tempos, a chuva serôdia, chuva esta que viria antes da colheita. Colheita esta que nós encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 14.
Talvez você lembre ali, quando menciona que ele, Jesus, vem com as nuvens do céu, e ele tem nas suas mãos uma foice afiada para ceifar a terra. Esta é a figura de linguagem da volta de Jesus, quando ele virá para salvar aqueles que creram nele. Agora, o curioso é que no livro de Joel, a palavra para chuva temporã não é a mesma palavra comumente usada nos outros textos bíblicos para as primeiras chuvas. É uma palavra semelhante. Para as primeiras chuvas, no hebraico, a palavra é iorê, mas Joel, ele usou a palavra morê. É uma raiz semelhante, uma palavra semelhante no hebraico bíblico, que refere-se sim à chuva, às primeiras chuvas, a chuva temporã. Mas ele está dizendo que isto vai ser somente uma amostra. A chuva temporã, Joel está dizendo, ela é só uma amostra. O que nós temos, que revelação nós temos com isso? Bom, a linda revelação que nós temos com isso é que tudo o que aconteceu no dia do Pentecostes é tão somente uma amostra daquilo que ocorrerá no final dos dias. Amém? Sabe o que significa isso? Se nós vemos discípulos com coragem e intrepidez no Pentecostes, assim será o povo de Deus no final dos tempos. Se lá eles passaram medo, não, eles não tinham medo, eles tinham o Espírito de Deus, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. E podia vir angústia, poderia vir perseguição, poderia vir o fogo ou a espada, mas eles estavam cheios do Espírito e pregavam com intrepidez a palavra da verdade, amém? Aquilo foi só uma amostra. Veja o que diz esse texto do livro Eventos Finais, de Ellen White. Diz assim: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início, lá nos dias do Pentecostes. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Amém? Oh, queridos, Jesus está voltando. Aquilo que aconteceu no Pentecostes foi só uma amostra do que de fato acontecerá nos últimos dias. Qual é a garantia que nós temos da paz que eles tiveram? Paz essa que deve exceder todo o entendimento. Essa garantia nós encontramos na Bíblia. E eu quero convidar para você abrir comigo nos últimos textos bíblicos desta mensagem, que se encontram no livro de Ezequiel. Acompanhe comigo, Ezequiel no capítulo 1. Vamos comigo ali ao livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 12. Está abrindo a Bíblia ali? Encontrou Ezequiel? Estamos juntos? Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Você espera em Cristo? Você está esperando nele? Saiba que ele é um Deus de amor, que te salvou, que te remiu, e ele vai te conceder hoje esta paz. Creia nisso. Como posso ter certeza disso? Continue lendo comigo o versículo 13. Diz assim: em quem, nele, em Cristo Jesus, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual ele é, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
No livro de Efésios, nós encontramos 2 vezes este mesmo texto. E ele aparece somente no livro de Efésios, na mesma forma gramatical grega. Vire uma página na sua Bíblia, no capítulo 4 de Efésios, versículo 30. Veja o que diz lá. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para quando? Para sua redenção. Opa! O que esses textos estão revelando a nós? Revelam a nós o seguinte. Volte ali uma página para Efésios capítulo 1, conforme nós lemos agora há pouco. Diz que aqueles que creem em Cristo, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, eles creram em o nome de Jesus. Ponto 2. Eles foram selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E o 4º e último ponto diz: o Espírito Santo nos é dado como um depósito, como uma garantia. Querido, você tem ouvido a palavra da salvação? Amém? Esta palavra da salvação está chegando à sua vida através desta mensagem, através do Senhor Espírito Santo de Deus que tem tocado e apresentado ao teu coração. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que ouvem a palavra da salvação, que a palavra do evangelho da verdade, eles creram em o nome de Cristo Jesus. Eu falo para você nesta hora, que pode dizer para mim: sim, pastor, eu creio em Cristo Jesus, eu creio que Ele é o meu Salvador, eu creio que Ele é o meu Redentor, eu creio que Ele é o meu resgatador, eu creio que Ele é o meu advogado, eu creio que Ele é a minha testemunha, eu creio que Ele é o meu juiz, eu creio que Ele é o meu santificador. Sim, eu creio. Diga onde você está agora: eu creio. Amém. Aqueles que creem em o nome de Cristo Jesus, por ouvir o evangelho da palavra da verdade, eles recebem de Deus o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele é a garantia, diz as Escrituras. O Espírito Santo do Senhor, ele é o penhor da nossa salvação. Amém. Sabe o que isso significa? Que se você e eu tivermos o Espírito Santo, ele é a garantia de que nós estamos salvos em Jesus. E que não tem por que temer. E que aquele que começou a obra, ele vai terminar a obra. Amém? O livro de Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. No mesmo livro, capítulo 5, versículo 5, Paulo diz: ora, o próprio Deus, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Olha para mim, olhe para mim, querido amigo, querido irmão, irmã em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia. Ele é como se fosse o depósito em calção, que garante que o Deus que começou a obra de nos salvar, ele nos dará a herança completa e eterna em Cristo Jesus. E este Espírito, Deus prometeu que estaria conosco até os últimos dias, até o último dia. Não perca o próximo tema da nossa série. O que será viver diante de um mundo que estará passando por um tempo de angústia qual nunca houve, sem um intercessor no santuário celestial?
Deus irá nos revelar na sua palavra. Agora eu quero que você entenda o seguinte: você não precisa temer, porque Deus é contigo. Isto não significa que nós vamos possuir a salvação, mas que o Deus da salvação nos possui. Aquele que crê, aquele que se entregou a Ele. Talvez alguém esteja se perguntando: mas pastor, como conciliar receber o selo do Espírito de Efésios com o selo de Apocalipse, o selo apocalíptico? É muito simples. O selo do Espírito, ele garante a sua salvação. E aqueles que recebem o selo do Espírito, eles vão receber o último selo da proteção. Um é o selo da salvação no Espírito. Aqueles que estão no Espírito, que recebem o Espírito de Deus, eles receberão o último selo da proteção, antes que as 7 últimas pragas sejam derramadas por sobre todo o mundo. Amém? Eu quero concluir contando essa história para vocês. Você pode ver aí na sua tela a foto de um pai com um filho. Nós não podemos revelar a identidade deles, eles são iranianos. Essa história, a primeira vez que eu a ouvi, eu fiquei profundamente impactado. Este homem no Irã, certa noite, ele teve um sonho. E neste sonho, apareceu para ele um ser, e esse ser disse para ele que a Bíblia era a palavra da verdade. E que Jesus Cristo era o Deus e Salvador. Aquele homem ficou profundamente impressionado. Sabe, no Oriente Médio, os sonhos, eles têm muito peso, muito significado na vida das pessoas do Oriente Médio. Aquele homem então foi à busca de uma Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, ele descobriu Cristo Jesus. Ele descobriu a salvação. Ele descobriu o seu Salvador. Certo dia, ele então compartilhou com a sua esposa o que ele havia descoberto na Bíblia. Ele contou para sua esposa daquele ser celestial que apareceu para ele em sonho, revelando a palavra de Deus e a Jesus. E aquela esposa olhou para ele e disse assim: eu não acredito, eu não posso crer que você vai se tornar um cristão. Você é um muçulmano. Você não é cristão. Ele disse: não, a partir de hoje eu sou cristão, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o meu Salvador. E aquela mulher ficou tão indignada. Ela tomou seus filhos e levou-os para fora e foi morar em outro lugar junto com seus parentes. E naquela noite, aquela mulher também teve um sonho de Deus. E nesse sonho apareceu um ser celestial e disse: a Bíblia é a palavra do Senhor. Jesus é o Deus e Salvador. E siga o seu marido e aquilo que ele está crendo. Ela ficou tão impressionada com o sonho que no dia seguinte acordou, tomou os meninos e voltou para casa. Juntou-se com o seu marido e disse para ele: eu preciso estudar desse livro. Mostra-me o que você aprendeu nesse livro. E aquele homem então começou a mostrar para a esposa o que ele havia aprendido ao ler as Escrituras. Não passou muito tempo. Bateram a porta da casa deles. E era a polícia. A polícia então perguntou para eles: vocês são cristãos? E eles disseram: sim, nós cremos na palavra de Deus chamada Bíblia, Sagradas Escrituras. Nós cremos que Jesus é Deus e é o nosso Salvador. E a polícia então levou aquele homem e aquela mulher. Levaram a eles presos. Aquela mulher foi posta em uma prisão, ele foi posto em outra prisão. Ela foi humilhada, ela foi açoitada, a ponto de torturarem para que ela pudesse então ter uma oportunidade de renunciar àquela crença que ela estava afirmando ter. No entanto, ela continuou firme, a ponto de que eles não viram mais o que fazer e soltaram a ela. Ela foi até em casa, tomou os 2 meninos, saiu fugindo, porque eles haviam dado um prazo para ela sumir.
e ela pegou um bote, daqueles botes de refugiados, e conseguiu ir para a Turquia. Quando ela chegou à Turquia, pasmem, ela foi recebida num centro da ADRA, da Assistência Adventista da Igreja do Sétimo Dia, da ADRA Mundial. E lá ela foi protegida e guardada, ela e seus 2 filhos. Aquele homem, ele foi preso. E a ele prenderam com o seu braço para cima. E ele ficou 2 meses pendurado com uma corda amarrada ao seu braço. E ali em pé e pendurado, ele comia, ele dormia, ele fazia suas necessidades. E assim aconteceu por 2 meses. Observe, nessa foto o detalhe onde está indicando a seta, da marca que ficou profunda em seu braço por causa desta tortura. 2 meses depois, eles também o libertaram. Ele foi para casa, à busca da sua mulher, da sua esposa, dos seus filhos. Eles não estavam mais ali. Foi dito a ele que eles haviam fugido para a Turquia. E ele também procurou um bote desses barcos de refugiados. Conseguiu migrar para a Turquia. E quando lá chegou, pasmem, onde ele foi parar? No mesmo centro de refugiados da ADRA Mundial. E lá ele pôde rever a sua esposa e seus 2 filhos. Nesta foto você pode ver ali, eles reunidos numa sexta-feira à noite, fazendo o culto. E Deus operando esse milagre extraordinário, maravilhoso milagre da graça de Deus. Esse homem, que era um engenheiro civil, passou a trabalhar como pedreiro, para ganhar míseros dinheiros ali para manter a sua família. Hoje ele é um missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Essa história aconteceu em 2015 para 2016. Este homem é missionário. O filho mais velho, ele se prepara para ser um médico missionário. E o filho mais novo, o sonho, ele revelou dizendo que queria ser um pastor missionário, voltar para o seu país e ali testemunhar de um Deus. Mas o que mais me chama a atenção, sabe o que é? Esse nosso irmão, ele disse para os nossos pastores que foram visitar a eles lá na Turquia, que aqueles 2 meses em que ele estava ali pendurado por uma corda, que ele dormia em pé, fazia as necessidades em pé, comia em pé por 2 meses, foi o tempo em que mais perto de Jesus ele se sentiu em toda a sua vida. Sabe o que ele disse para os nossos pastores que foram lá visitá-los? Ele disse: eu sinto saudades daquele tempo em que eu estava preso, porque Jesus estava ali comigo. E eu tinha uma paz no coração que excede todo o entendimento. Amém? Oh, queridos, eu termino apresentando para você esse texto de Filipenses 4, onde Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, sim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém e amém. Como é que nós chamamos isso? Graça preciosa. Preciosa graça. Não há por que temer. Deus prometeu estar conosco. E eu quero agora convidar você para, junto com a sua família, ou sozinho como você estiver, a cantar este hino que enche o nosso coração
de certeza, de graça, de confiança, de esperança, que não há por que temer. Cristo está conosco. Ore comigo. Querido Deus eterno, é verdade, Senhor, que dias probantes estão diante de nós, que estamos vivendo em dias, Senhor, de incerteza, mas não há por que temer. Se recebermos hoje o selo do Espírito em nosso coração, sela-nos, Senhor. Nós cremos em o nome de Jesus, nós cremos na sua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, esse penhor, a garantia de que se tivermos que passar por tribulação, por qualquer coisa, ali o Senhor estará conosco, como foi no passado, até que Jesus venha. Usa-nos para que preguemos o Evangelho com intrepidez. Em nome de Jesus oramos, clamamos, Pai. Amém.